Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor, o maior pintor do mundo. Boa noite a todos. Que prazer estarmos aqui hoje, na Semana da Inclusão Reversa, com uma pessoa que trabalha há muitos anos com inclusão reversa e não sabe. Ricardo da Costa, que me conhece desde que eu sou pequenininha. Uma história longa, né, Ricardo? Mas é mais conhecido, né, como o professor doutor Ricardo da Costa. Ele tem um curso, gente, que fala sobre a beleza na história cultural, e todos os alunos que passaram por esse curso tiveram inclusão reversa, que saíram da feiura, da tristeza desse mundo e foram acolhidos pela beleza que ele traz de uma pesquisa maravilhosa. E eu participei, né, acompanhei a primeira turma ao vivo, então eu assistia todas as aulas, maravilhada com aquilo que eu nunca tinha visto na minha vida. Foi uma viagem, né, ao mundo da arte. E aí eu pensei, gente, não tem como a gente falar de inclusão sem falar da beleza, sem falar do Ricardo, sem falar desse trabalho maravilhoso, e também para a gente entender como era na Idade Média. Então, eu quero que o Ricardo se apresente, para quem ainda não o conhece, não teve o prazer de conhecer esse profissional maravilhoso, que faz um trabalho incrível. Os pais educadores são loucos pelo trabalho dele, todo mundo tem sonho. Quem não tem ainda o curso quer comprar, porque realmente, para ensinar para os filhos, é como se você fosse aos museus e levasse os filhos para conhecer, né, para ver tudo, é maravilhoso. Então, vamos lá, Ricardo, fale, meu querido, muito boa noite, seja muito bem-vindo à Inclusão Reversa, que você já faz. Boa noite, Lissandra, boa noite, povo. É um prazer estar aqui, conversar novamente com a Lissandra, que eu conheço desde que ela tinha fralda, ajudei a trocar umas fraldas dela. Era uma menina travessa, continua travessa, talvez esteja ainda mais travessa. Então, é uma honra, Lissandra, conversar aqui com vocês. É uma honra participar do Instituto Angélicon. É uma honra ter trabalhado contigo no curso A Beleza na História Cultural, e que eu já sugeri aí uma nova turma, uma nova gravação para nós atualizarmos o material, porque já fazem, acho que 6 anos, 5, 6 anos, eu ainda não tinha tantos cabelos brancos, não tinha passado por Brasília, né, porque fiquei 1 ano e meio em Brasília, acompanhando toda aquela loucura do Palácio de Paris, de Versalhes. Então, eu já estou 6 anos mais velho e com mais material, acumulei mais material, mais obras de arte foram disponibilizadas na internet, e em imagens com resolução, uma resolução cada vez melhor. Então, eu tenho acrescentado coisas àquele curso, porque, na verdade, o conteúdo do curso que foi oferecido pelo Instituto Angélico, com a sua direção, ele é o mesmo conteúdo da matéria, da disciplina que eu leciono lá na Universidade Federal do Espírito Santo, já há 6 anos, justamente, perdão, 8 anos eu leciono essa matéria eu ensino a história da arte na Grécia Antiga, na Roma, no Império Romano e em toda a Idade Média. E de 6 anos, e de 8 anos para cá, a porca só foi engordando, né? A porquinha só foi crescendo, aquela caixinha de moedas foi aumentando,
E, obviamente, eu estou muito mais à vontade, muito mais. Estou discorrendo melhor sobre as relações entre arte e filosofia, arte e literatura, arte e arqueologia. Então, foi um prazer, é um prazer, e estamos hoje aqui para falar sobre a inclusão. Eu sou professor federal, já há 20 anos, professor da Universidade Federal do Espírito Santo, e também já lecionei no primeiro grau, no segundo grau, em cursinhos preparatórios, na época se chamava vestibular, hoje é o Enem, já fui professor do município de Niterói, enfim, já percorri toda a escadinha da educação, e no ano passado fui convidado pelo Ministério da Educação, pelo ministro Ricardo Vélez, para trabalhar lá no MEC. Aí falei, bom, vou fazer essa experiência, né? Vou ter essa experiência da administração central, e depois veio o ministro Weintraub, e ele me manteve na equipe, e depois me mandou para a CAPES, que é o órgão que administra as bolsas de mestrado e doutorado do Brasil todo. Fiquei lá uns meses, uns 8 meses, trabalhando para o presidente da CAPES, fazendo a conexão lá com o Ministério, com o ministro, com o MEC. E depois pedi para voltar, e agora o semestre finalmente recomeçou, e estou lecionando de volta agora online, mas já com aquela experiência do Instituto Angélico, e antes disso mesmo eu cheguei a ser professor de educação à distância lá em 2003, 2002, então eu tenho uma certa facilidade de conversar com a câmerazinha agora do celular, né, do laptop, do celular, e é uma honra estar aqui com vocês para bater esse papo. Sabe o que eu tive uma ideia? Eu tive uma ideia agora. Natália, é com você. Abre seu som. Gente, eu quero apresentar a Natália. Natália, a querida bailarina das mãos, nossa tradutora de Libras. Natália, nós temos que fazer um bem para a humanidade. Fazer esse curso do Ricardo com Libras. Essa nova versão, você topa? Vamos. Topa? Como é que eu pergunto topa? Ok, Lissandra, tem que pagar a Natália muito bem, tá? Para ela fazer o bailado de uma maneira muito delicada e suave. Nossa, você vai sair desse curso outra pessoa, Natália. E imagina o campo que a gente vai... Porque o que acontece, Ricardo, agora falando sério, eu fiquei impressionada, e a Natália vai poder falar sobre isso, que eu quero que ela fale, que ela é professora exatamente sobre inclusão, era responsável pela inclusão na universidade que ela trabalha. Eu estava pesquisando, 80% dos surdos, eles não sabem português, eles não são alfabetizados. Eles sabem Libras, mas eles não sabem português. Então, eles são realmente estrangeiros na Terra. Então, assim, hoje a gente contratou um software de inteligência artificial que faz a tradução de Libras e também de voz dos textos no site todo, porque eles não conseguem comprar muitas vezes, eles não conseguem colocar as informações, né, certas para fazer a compra sozinhos, porque não sabem. Eu não sabia disso. Então, se a gente faz o seu curso, agora que você está podendo, né, nos atender nisso, você estava, né, lá em Brasília, não tinha como. Mas agora que você está aí, que a gente vai conseguir gravar com ela ainda, vai ser maravilhoso. A gente vai realmente fazer uma inclusão reversa. Eu sabia que eu tinha que te trazer, mas eu não estava entendendo o que é. Agora as conexões vão se juntando aos poucos. Incrível. Eu vou deixar aqui o meu livro aqui do lado para fazer minha propaganda, ó. Tá, a gente faz, ó. A gente faz, eu também tô. Ó. Isso. Faltou o meu. Eu vou mandar para Tere, que você merece. Vou mandar. Então, Ricardo, eu queria que você explicasse para a gente essa história da inclusão, mas lá atrás, o que você lembra disso aí, que você estudou, que você pode nos orientar, porque é uma coisa tão
absurda, né? A forma de essa lei da inclusão atual, que é um negócio tão sem pé nem cabeça que as pessoas porque se existe a necessidade de inclusão é porque as pessoas foram excluídas. E aí onde isso começa, né? Por que foi excluído então? Somos todos filhos de Deus, né? Por que foi excluído? Sim. Somos iguais perante a Deus. Em que momento isso? Ah, não, você está sem pé, você está com isso, você não é. Isso você, nos seus estudos, você observou alguma coisa a respeito disso? O que você pesquisou em relação à inclusão que você lembra, assim, né, das coisas que você pesquisou, que você acha que faz sentido a gente ter essa consciência, né, até para entender? O sistema da educação, o processo educacional, ele pressupõe intrinsecamente a inclusão. Então, quando a escola ensina, quando os professores ensinam as suas matérias, intrinsecamente, necessariamente, eles incluem, eles não digo que incluam, mas eles abrem a possibilidade da inclusão social, tá? Então, é a educação o espaço por excelência de inclusão. Por que isso é difícil? Antes de falar lá de trás, do passado, por que isso é difícil hoje? Porque exige que a educação tenha profissionais preparados, do ponto de vista da formação, preparados para oferecer as condições para essa inclusão. Então, assim, o que os países mais desenvolvidos fizeram e fazem ainda, embora hoje em dia a educação no mundo inteiro esteja passando em maior ou menor grau por uma crise de formação, crise de valores, crise de perspectiva da crença na verdade. Enfim, nós hoje, o Ocidente vive um momento de crise, já há algumas décadas. Mas o que fizeram os países desenvolvidos? Eles investiram, e não digo investimento financeiro, não é necessariamente financeiro, eles investiram no capital humano, nas capacidades humanas. O Brasil, historicamente, ele foi um dos últimos, ou o último país, por exemplo, que acabou com a escravidão. Foi um decreto imperial que acabou com a escravidão. Então, nós saímos nessa corrida, logo na partida, no início, nós saímos em desvantagem em relação aos países que combateram a escravidão mais precocemente que o Brasil, ou seja, quase todo o mundo, né? Então, na nossa educação, no nosso sistema educacional, nós tínhamos lá na origem as escolas religiosas, né? Não vou voltar lá à colônia, porque recuaria muito, mas, em essência, eram as escolas confessionais, as escolas religiosas, que praticavam essa inclusão. Por quê? Porque lá atrás foi a Igreja Católica responsável pela inclusão civilizacional. Eu vou explicar isso. Mas só para terminar a questão do Brasil atual, né? Nós tínhamos um sistema educacional pouco expandido, não eram muitas escolas, e na década de 30, 40 e tal, começou a haver uma expansão, inclusive das universidades, né? As universidades brasileiras também começam a se expandir. O Brasil também tinha problemas em relação à América do Sul toda, porque os portugueses baixaram um decreto proibindo universidades aqui no Brasil, né? Então, nós saímos atrás também em relação à Colômbia, em relação aos outros países da América Latina. Mas então, nós começamos esse processo atrasados, com um sistema pouco expandido, e quando nós começamos a melhorar
a aumentar a oferta, o nível começou a cair. Nós não conseguimos manter o nível que era razoável, à medida que aumentaram as escolas, o sistema foi se expandindo, essa qualidade razoável começou a cair, a decair. Até que, né, no final do século XX para cá, ou mais ou menos, digamos, da década de 80 para cá, quando você era uma criança, Lissandra, quando você era uma menina ainda com fralda, o sistema começou a piorar. Por quê? Porque foi implementado um modelo pedagógico de falsa inclusão. Falsa inclusão. Porque era simplesmente aprovar. Vamos aprovar. Aprovem os alunos, quinta série, sexta série. Não. Ah, não, mas ele não conseguiu aprender. Não, não importa, aprova. Aí fomos simplesmente jogando o problema da aquisição do conhecimento para frente, até que chegamos à universidade. As universidades também foram se expandindo, e com esse modelo pedagógico fraco, no meu entender, insuficiente, ruim mesmo, que é o modelo construtivista, baseado na educação teórica do Paulo Freire, de Merval Salviani e vários autores dessa linha, que você não pode corrigir, dizer que está certo, que está errado, o aluno vem com deficiências do seu meio social, você, ao invés de ensinar, você tem que simplesmente incorporar os problemas que os alunos trazem. Então, isso começou a piorar. O nosso sistema é falso, é falsamente inclusivo, ele não é inclusivo. Bom, esse é o nosso problema atual, ou seja, que remonta em dois momentos, da década de 80 para cá, 80 e poucos para cá, e quando começou o sistema realmente a ser efetivado, da década de 30 para frente. Dois blocos com problemas. Os problemas foram se acumulando na minha perspectiva, na minha visão. Eu que estou na educação, estou na educação já há 25 anos, mais ou menos, né, como professor, na frente do campo de batalha, porque é uma batalha. Bom, agora você me pergunta, lá atrás, então eu vou oferecer linhas muito gerais para nós entendermos isso. A noção de inclusão, ela está presente na religião cristã. Ponto. A religião cristã é uma religião que quer incorporar as pessoas. Ela quer que todos sejam salvos. Cristo mandou os apóstolos saírem pelo mundo e pregarem a palavra de Deus. Então, ela não é uma religião exclusivista, né? Não é. É uma religião inclusivista. Então, vou dar um exemplo simples. A religião judaica. O judeu é judeu. Ele não quer que outras pessoas, a princípio, se tornem judeus. Você é judeu porque a sua mãe é judia e você aprende a tradição judaica. Agora, para você se tornar judeu, é um processo, você tem que estudar, você tem que, se for mulher, tem que aprender a culinária, tem que, de preferência, conhecer o Estado de Israel. Enfim, é uma religião do povo eleito, do povo escolhido, né? Não é inclusivista. Não é como a religião cristã, nem a religião muçulmana, que é para converter pessoas. Então, no nosso Ocidente, na nossa história do Ocidente, o cristianismo, quando veio, ele trouxe essa noção de inclusão. Inclusive, no início, no Império Romano, ele ganhou muitos adeptos entre os pobres, entre os escravos, não só entre as classes mais altas. Ele se expandiu muito rapidamente por essa pregação de amor, de inclusão. Então, à medida que o Império começou a se converter, o Império Romano começou a se converter ao cristianismo, até se tornar a religião oficial, no século V, século IV, V e VI,
né? Essa noção de inclusão foi sendo incorporada na mente das pessoas. Ora, a Igreja Católica defendia e defende que para você acreditar, para você ter fé, você tem que ler. Tem que ler a Bíblia. É o livro da fé cristã. Ou seja, você pode até ser católico, pode ser protestante, enfim, mas você tem que ler a Bíblia. Se você não ler a Bíblia, você vai ser aquele protestante de Araque, como dizem no Brasil. Eu não sei nem como é que a Natália vai traduzir o de Araque, né? Mas é aquele católico assim, ou cristão de verniz, né? De aparência. Você dá uma raspadinha e acabou. Então, para você ler a Bíblia, você tem que aprender, você tem que ser ensinado, você tem que aprender a ler, né? Então, a missão no Ocidente disso coube à igreja. Nós começamos com escolas para monges, em mosteiros, elas se chamam escolas monásticas. Século V, VI, VII, eles estudando para eles e tal. Aí foram aos poucos abrindo essas escolas coladinhas nos mosteiros. Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro, né? A gente conhece o caso mais famoso no Brasil. Essas escolas do lado dos mosteiros, elas passaram também a receber gente de fora, pessoas que não eram monges. Então havia turmas de monges, turmas de gente de fora e tal. E aí os séculos vão passando, os mosteiros vão crescendo, vão aumentando em número, e aí, quando as cidades também começam a crescer, aí tem lá a catedral, a sé da cidade, a igreja abre escolas do ladinho, coladinha ali na igreja, a igreja, coladinha na igreja. São as chamadas escolas das catedrais na Europa, escolas catedralícias, coladinhas na catedral. E aí também eles davam aula de religião, de gramática e tal, para os religiosos, mas também para a sociedade civil. Então, esse processo levou séculos, muitos séculos, do século V, IV até 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aí, no 13, surgem as universidades. Aí com outra concepção totalmente inédita no mundo. Não existia isso na Grécia, não existia isso no Império Romano, esse conceito de você fazer um curso e ganhar um diploma de médico, ganhar um diploma de advogado, ganhar um diploma de professor de filosofia, ganhar um diploma de professor de artes, né? Isso é uma invenção da Igreja Católica na Idade Média, século XIII. Aí surgem várias, né? Em Paris, é a Universidade de Sorbonne, em Roma, onde está o Papa, na Inglaterra, em várias cidades, em Oxford, em Cambridge, na Espanha, em Salamanca, em Portugal depois também, em Braga, em Coimbra. Então, assim, é um processo longo de inclusão. É claro que a inclusão não é absoluta, porque você pode entrar, mas para sair tem que estudar. Então, é isso que eu estava falando a respeito dessa falsa inclusão de hoje. Não adianta você aprovar todos os alunos e dar o diploma depois, se a pessoa não sabe nada. A pessoa vai ficar olhando para o diploma na parede e ficar lá sonhando com aquele papel. Não vai servir para nada, né? A inclusão, ela é verdadeira quando você abre as portas, permite o ingresso de qualquer pessoa, de qualquer condição social, de qualquer raça, de qualquer cor, né? Mas você ganha por merecimento. Essa é a verdadeira inclusão. Mas isso aconteceu no Ocidente, como você me perguntou, já estou me estendendo muito, no âmbito religioso da Igreja Católica. Foi ela a responsável
por essa mentalidade de que a educação proporciona uma inclusão social e, consequentemente, uma melhora de nível social, porque a educação, de fato, proporciona uma melhora de vida. Eu sempre costumo dar o meu exemplo, né? O meu pai morava no morro com chão de terra, você conheceu lá o seu Ney, né? Ele morava no morro com chão de terra com os pais, o galinheiro não tinha cerca, as galinhas ficavam entrando e saindo da casa da minha avó. Minha avó, para fazer comida, pegava a galinha e quebrava o pescoço e fazia na hora, depenava e fazia tudo. Então, assim, minha família, nós já não moramos numa casa com chão de terra, moramos numa condição melhor. Por quê? Pelo estudo. O estudo que proporciona isso. Agora, para a inclusão ser verdadeira, o papel tem que valer. Né? Você aprende o ofício da padaria, da, 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 do ofício, o mecânico, né, de conserta carro, o professor. Você tem que saber. E para saber, tem que ser cobrado. Então, essa inclusão ela é verdadeira, ela é real, para encerrar a resposta dessa primeira pergunta, quando você abre as portas, proporciona igualdade de oferta, mas chega na hora lá, na hora de sair, não, vamos lá, vamos ver se você aprendeu. Se você aprendeu, não, se você não aprendeu, você não vai ganhar o diploma, não. Então, é preciso mudar. E agora, a nossa inclusão é uma maravilha, né? Está a Natália agora ali traduzindo para as pessoas que não podem ouvir ou não conseguem ouvir esse conteúdo. Isso é uma inclusão total, ou quase total, né? É uma maravilha e é um grande barato. Não sei como é que a Natália vai traduzir um grande barato, participar dessa oportunidade em 2020. Eu nunca poderia imaginar que nós estivéssemos aqui nesse processo inclusivo. Surgiu uma pergunta aqui, Dulce. Matias perguntou o seguinte: e as pessoas com deficiência nesse processo histórico? As pessoas com deficiência sempre tiveram mais dificuldade, né? Qualquer que seja a deficiência. Então, por exemplo, uma pessoa com problemas de locomoção, ou uma pessoa cega, ou uma pessoa com problemas auditivos, né? Em maior e menor grau, elas vão ter sempre, em qualquer período, elas vão ter mais dificuldade de ter acesso que pessoas que não tenham problemas de locomoção, nem de audição, nem de visão. Isso aí é um ponto pacífico. Passou a esposa aqui. É um ponto pacífico. Então, me desconcentrou. Que a função da minha mulher é me desconcentrar. Mas, enfim, as pessoas com problemas dessa natureza, físicos, né, problemas reais, físicos, elas sempre têm mais dificuldade. Então, nesse processo todo, elas foram as últimas. E estão sendo agora novamente, porque a roda nunca para de girar, né? O mundo vai mudando, o mundo ganha outras tecnologias, outras possibilidades, e as pessoas que nascem e morrem e vivem, elas entram no mundo e continuam, em maior ou menor grau também, continuam os problemas, no nosso caso, de inclusão. Então, agora, é fato que você falou ali, como é que é o código para leitura, o cego lê no Braille, na, Braille. na linguagem Braille, né? Enfim, a humanidade também avança nas possibilidades de auxílio, né? O cego e agora também a pessoa que não escuta, nós temos cada vez mais profissionais que fazem a tradução, né, do que está sendo conversado. Então, assim, realmente é tudo muito difícil. A vida é muito difícil, né? Agora, o fato é que o Ocidente
por essa liberdade que nós conquistamos e ainda estamos conquistando a duras penas, né, nós também tentamos, na medida do possível, ajudar e participar desse processo. Eu, por exemplo, como professor, eu já há 25 anos, eu infelizmente sou pessimista, também porque sou conservador, né? Então o conservadorismo tem uma dose de pessimismo porque lida muito com a realidade. A realidade é muito difícil. Mas eu tento todo semestre, por mais que eu encontre alunos desinteressados, alunos que você oferece tudo da maneira mais fácil possível e o aluno resiste, ou então não gosta de estudar, ou então inventa mil e um subterfúgios para não sentar e enfrentar lá o conteúdo, eu tento também me encher de ânimo para fazer a minha parte, mesmo com os obstáculos. Então, assim, da pergunta que me foi feita, é tudo muito difícil, né? Mas nós tentamos fazer a nossa parte. Ó, mais uma pergunta do César Augusto. Professor, nesse processo que o senhor fala que existiu uma falsa inclusão quando a qualidade do ensino não foi garantida, e hoje, qual é a alternativa num país como o Brasil, que é extenso e plural? Como é o nome dele? César Augusto. César Augusto. Olha, César, se eu tivesse essa resposta, eu hoje tomaria um porre de felicidade. Mas, olha, o Brasil é muito complexo, é muito difícil, as realidades regionais são muito diferentes, e nós temos um histórico, como eu disse, de dificuldade de amor à cultura, amor ao conhecimento. Eu costumo dizer que o Brasil ainda não conseguiu fazer com que as nossas crianças se apaixonem pelo estudo, né? O que eu costumo ver é muita resistência. E me dá muita tristeza ao constatar também que quanto mais aumentam as possibilidades, muitas vezes ela não é acompanhada pelo devido interesse por parte dos estudantes. Hoje em dia é muito fácil estudar, é muito mais fácil estudar hoje, do ponto de vista da tecnologia, de tudo, do que na minha época, por exemplo. Então, não há solução de curto e nem de médio prazo para a educação. Não há. Não há. Até porque o nosso sistema educacional, do que eu aprendi em Brasília, é um sistema muito engessado, muito burocrático. As pessoas têm um apego assim muito grande a papéis que muitas vezes não adiantam, não ajudam o processo educativo. Então, é uma conquista assim, diária e uma luta para fazer, para ter algum sucesso no sistema nosso educacional. Mas, assim, isso também acontece, eu não posso ser totalmente pessimista, até porque todo dia eu acordo com a disposição de tentar melhorar o meu cantinho, o meu mundinho. Mas isso acontece também em maior e menor grau na justiça. Nós percebemos toda a dificuldade da justiça em conseguir condenar pessoas responsáveis por crimes, né, porque provar isso na justiça é bem mais difícil. Então, é tudo muito difícil. Eu não sei qual eu não vou enganar, eu não posso, eu não sei qual é a solução para nós melhorarmos o nosso sistema educacional. Agora, o que eu tenho certeza é, se nós mantivermos a nossa pedagogia atual, o Brasil não vai melhorar. Porque o que eu percebo já há décadas é que nós estamos enganando os nossos jovens. Nós estamos proporcionando uma carreira, diplomas e tudo, que muitas das vezes eles não são reais. Nós simplesmente aprovamos
e jogamos para frente o problema. E hoje em dia, eu te falo com a maior tranquilidade, César, como professor universitário, saem muitos universitários hoje das faculdades que são analfabetos, que não conseguem conjugar um verbo, que não conseguem entender um texto minimamente simples, que tem dificuldades interpretativas. Enfim, o sistema está quebrado, está quebrado. E eu acho que não vai melhorar a curto prazo. Pelo contrário, eu acho que a tendência é piorar. Porque nós ano passado, por exemplo, nós recebemos, nas universidades, a primeira geração nascida na era Lula. Um presidente que nós tivemos que se orgulhava de dizer que nunca tinha lido um livro, né? E que ajudou essa política de falsa inclusão. Então, eu acho que ainda vai piorar, o poço ainda não terminou de baixar, mas iniciativas como essa do Instituto, da Lissandra e dessa equipe, elas tentam fazer a nossa parte, né? Nós fazemos o que nós podemos. É o que dá para fazer diante das circunstâncias. Não há solução mágica, nem a curto prazo, não. É como educar, como formar uma família e educar os seus filhos. Então, por exemplo, a Alessandra tem um filhozinho pequeno. Ela só vai ver o resultado do que ela está plantando agora quando o menino sair da faculdade e arrumar um emprego. Então, assim, 20 e poucos anos. Aí lá na frente, que a Alessandra vai continuar jovem, porque ela é eternamente jovem, ela vai ver o resultado desse trabalhão que ela está tendo agora. Então, é como a educação dos filhos. A educação é a mesma coisa, só que numa escala muito maior e, obviamente, com muito mais problemas que uma célula familiar. Ali riu, César riu, a Solange falou que é uma ótima reflexão, gostou. E a minha pergunta, eu quero saber primeiro se a Natália quer fazer alguma pergunta, que a Natália sabia, a Natália quer, então faça. Eu já estudei um pouco sobre a Grécia Antiga e a gente tinha a ideia do corpo belo. E a gente percebe hoje nas redes sociais essa volta dessa cultura, né? O corpo tem que ser perfeito, tem que ser lindo. E aí eu estava aqui pensando, será, né, que o nosso futuro vai ser sempre repetir a história? Pergunta difícil, Natália. Pergunta difícil. Há diferenças entre o belo clássico, que é o belo grego, e o belo imposto socialmente hoje. Há diferenças. A primeira grande diferença do belo grego para o belo contemporâneo é que o belo grego estava dotado de uma espiritualidade muito grande, de uma espiritualidade porque tudo dizia respeito ao transcendente, ao outro mundo, ao mundo dos deuses, no caso dos deuses gregos, Vênus, Apolo, Zeus, né, o mundo do Olimpo. Então, o belo grego, quando um grego admirava, não era nem admiração, era reverência. Quando um grego olhava para uma estátua bela, né, de um Apolo, de um deus, de um dos seus deuses, ele olhava com reverência e súplica e medo do Deus, porque o temor é um dos primeiros princípios da sabedoria. Ou como dizem no popular aqui no Brasil, quem tem medo, né? Então, o medo é o primeiro passo para você buscar sabedoria. Aliás, na educação tradicional era a mesma coisa. Se você não estudar, não passa de ano. Não passa de ano. E aí o couro comia em casa, né? O cinto com fivela de metal, aquele cinto do Roberto Carlos, ele comia lá em casa. Era assim. E na minha época, por exemplo, Natália,
se você ficasse reprovado em uma matéria, você ficava reprovado o ano inteiro, em todas as matérias. Então era assim, você morria de medo de perder uma matéria. Então, eu fiz uma comparação com hoje. O medo que os gregos tinham dos deuses era considerado, como era nas religiões tradicionais, o primeiro degrau para você aprender a ter sabedoria. O medo dos pais, o temor dos pais, o castigo dos pais, né? Bom, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que a beleza grega tinha uma relação muito grande com a filosofia. A filosofia projetava na beleza das estátuas, na beleza das pinturas, o ideal de que o belo está lá no outro mundo, né? A beleza física para o grego, ou pelo menos para os gregos mais esclarecidos, era uma beleza apenas inicial, era um pontapé inicial para você começar a meditar sobre as belezas eternas, sobre a beleza da justiça, sobre a beleza das ações boas, das ações bondosas, a beleza da bondade e assim por diante, né? Porque para o grego a injustiça é feia e a justiça é bela. A bondade é bela e a maldade é feia. Então, o belo grego, embora os gregos realmente tenham criado essa estética física, né? Os lábios levemente carnudos, o queixo arrumadinho, né? Os olhos numa distância mais ou menos simétrica em relação ao nariz, fazendo um triângulo e tal, eles realmente inventaram esse modelo, mas eles inventaram como para você olhar para a beleza e imaginar o que de melhor você podia se tornar, como você poderia se tornar uma pessoa melhor. Então, tem um ambiente em torno do belo grego que, no belo contemporâneo, ele foi todo esvaziado. Seria como se você pegasse a Vênus de Milo e esvaziasse, porque ficou apenas a parte externa. A pessoa pode ser uma tremenda... eu não posso falar palavrão. Então, pode ser um canalha, um safado, um criminoso, e lindo. E todo mundo achar a pessoa bonita porque ela é fisicamente bonita. Então, assim, para a Grécia, a beleza física estava associada à beleza do espírito, o que é difícil para nós entendermos hoje. Porque hoje, por exemplo, nesses filmes aí que eu vejo de ação, os caras mais maldosos são bonitos, né? Então, os caras são lindos, mas o cara é muito mau. Ele sequestra avião, ele explode, ele faz o diabo, mas ele é bonito. Às vezes é louro, de olhos azuis e tal. Hoje, isso foi invertido. E hoje, essa beleza pela beleza, ela só traz infelicidade. Porque a pessoa fica procurando um ideal estético a qualquer custo e com um grau de sofrimento muito grande, um grau espiritual de sofrimento muito grande. Então, e hoje nós temos aberrações, né? Gente que faz enchimento da boca, aí de repente aparece com aquele bocão, né? Tipo aquela moça bonita norte-americana, aquela atriz que teve que tirar os seios, porque ela teve... Angelina Jolie. Hoje todo mundo, as mulheres querem ter a boca da Angelina Jolie, os olhos não sei de quem, o nariz não sei de quem, e tudo assim, sem nenhuma essência, sem nenhum conteúdo. Você pede para a pessoa falar alguma coisa, o infeliz não sabe dizer lé com cré. Né? Você não consegue conversar um minuto. Né? É para você admirar de boca calada. Né? Você não fala nada. Você fica olhando assim, né? Se falar alguma coisa, aí queima. Aí acaba o negócio. Então, Natália, esse belo atual, totalmente esvaziado de ética, de moral, de sentido transcendente das coisas belas, é um belo que faz sofrer. Até porque a maior parte da humanidade não se encaixa nesses padrões estéticos, né? Não se encaixa.
Enquanto que o belo antigo, ele estava ali, ó, ligado a valores que hoje nós chamaríamos de valores religiosos. Então, essa é uma grande diferença do belo clássico, que é lindo mesmo, das esculturas, das pinturas, para o belo contemporâneo. E talvez por isso, sem entender esse conteúdo espiritual, as pessoas hoje se revoltem contra o ideal de beleza, esse ideal grego de beleza, né? Aquele nariz todo certinho, né? Se revoltem porque... E daí preferem também ficar elogiando a feiura, né? Porque hoje, na estética, na história da arte, a meninada gosta muito mais de admirar coisas horrorosas, fúnebres, tétricas, nojentas, asquerosas, do que o belo. Vou dar só um exemplo. Na aula que eu apresento as musas, as graças, são 3 graças, né? O nome já diz, são graças, são uma graça, uma gracinha. São 3, sempre juntinhas, abraçadas, dançando. Elas são as deusas da arte. Na Grécia Antiga, as deusas da arte. Então, na história toda, você encontra pinturas, esculturas com as 3 graças. E Botticelli, Michelangelo, Roma Antiga, na Grécia e tal. Século XVII, XVIII, XIX. Aí eu dou essa aula e todo mundo fica ali assistindo assim, meu Deus, eu não aguento mais. Ai, quando é que essa aula acaba? Aí quando eu entro no século XX, que eu vou mostrar as graças do século XX, na verdade os artistas criam literalmente as desgraças. Então tem quadros assim, uma sentada tirando meleca, a outra sentada tomando uma cachaça e fumando, entendeu? A outra sentada com a perna aberta em cima da cadeira. São as desgraças. E há várias. Se você colocar na internet, no Google, desgraças, vai aparecer um monte de fotos horrorosas. Não faça isso, não façam isso. Então, para você ver que essa revolta contra o belo antigo, ela ganha uma força danada porque as pessoas não conseguem entender a espiritualidade. E aí preferem ficar elogiando essas obras de arte horrorosas. Tem até um livro famoso aqui do Humberto Eco. Quer ver? Olha aqui. História da feiura. Olha que imagem. Olha lá. Olha que coisa horrorosa. Né? Tem a história da feiura. Humberto Eco tem a história da beleza e também a história da feiura. Então tem coisas aqui realmente horrorosas em todas as épocas. Em todas as épocas. Eu não vou mostrar porque mostrar o feio não é bom. A Alessandra já me ensinou que eu tenho que falar do belo. O belo que encanta. Tem uma pergunta. A Thelma, querida Thelma, ela está perguntando qual é a sua opinião das escolas específicas para crianças com deficiência. Eu não conheço, Thelma. Eu não conheço porque já há 20 anos... Porque você é do meu universitário, não, eu sou professor universitário, então há 20 anos que eu estou fora do primeiro grau, do segundo grau do sistema educacional, na prática mesmo, né? O que eu posso dizer é que no último semestre, antes de eu ser convidado para ir lá para Brasília, para trabalhar lá no gabinete do ministro, eu lecionei o último semestre, eu tive 2 tradutores de Libras que fizeram a tradução das minhas aulas o semestre inteiro, porque eu tinha lá uma pessoa com deficiência auditiva. E foi uma experiência muito legal. Foi muito legal, porque, como eram 4 horas de aula, um cansava, né? Imagina ficar 2 horas, né? A Natália fica com dor nos braços, porque cansa, né? Aí trocava para outro tradutor, e o rapaz, ele adorou a aula, e os próprios tradutores depois me falaram que tiveram que estudar mais um pouquinho, porque eles consideraram a minha linguagem, as palavras que eu uso, que não são muito habituais.
não é o palavreado da torcida do Flamengo em dia de jogo do Maracanã. Eu tento melhorar um pouquinho, até porque, para falar de coisas belas, não dá para usar qualquer linguajar, né? Então, os tradutores de línguas, de Libras, tiveram que ficar muito atentos e encontrar expressões melhores para explicar os conteúdos. E o aluno gostou muito, né? Embora ali no meio do ano também houvesse uma pegadinha, porque você sabe, política, hoje em dia a educação, infelizmente, está muito, muito cheia de politicagem, né? Mas foi uma experiência muito boa, eu me senti muito à vontade com a tradução da minha aula, e eu espero que a Alessandra contrate a Natália a peso de ouro para preparar, para participar da nova edição do curso, que eu vou sugerir aqui. Já está contratada! Já está, meu filho. Eu vou sugerir aqui o nome do curso, A História da Beleza. Só. Então, quando é que a gente começa? Melhor. Quando é que a gente começa? Para eu falar com a Natália ali, já me organizar. Porque, olha, você vê, nada acontece por acaso, Ricardo. Você teve esse aluno, isso foi uma preparação para hoje, para a inclusão reversa, porque isso comprova o seguinte, que as pessoas precisam de oportunidade. Esse cara jamais teria... E você fale devagar para a Natália ter tempo de traduzir sem angústia. Já acostumei. A Natália quantas lives a gente já gravou para essa semana? A gente já entrevistou quase 50 pessoas, né? Então, é porque loucura. Você fala muito rápido, Lissandra. Eu sei. Você é muito rápida. A leitura dinâmica, fala dinâmica, é tudo dinâmico aqui. É tudo dinâmico. Mas, olha, vamos fazer o curso, começa quando? Pois é, vamos conversar depois. Você acerta com a Natália que ela vai fazer, porque eu falo mais devagar, né? Então ela pode caprichar, na movimentação das mãos, para inclusive a recepção do visual da Natália seja melhor incorporada na mente do espectador do curso. Vai ficar bacana. Olha como é que ela faz, olha, ela usa as mãos. Isso. E você vai falar mais devagar também, Lissandra. Ela é de Petrópolis, ela mora em Teresópolis e Petrópolis, então ela viaja, né? E aí o bispo lá de Petrópolis, ele pegou ela para uma missa. Não, ele não pegou. Você está usando o verbo. O verbo. Vamos nos preocupar com os verbos. Pegou para traduzir. E de surpresa. Ele convidou a Natália para fazer uma tradução. E ela também foi num evento que ela ficou... Quantas horas, Natália? Ela está acostumada, né? Ela pega de surpresa assim, ó. Quantas horas? 10 horas. 10 horas, sozinha. 10 horas. Sozinha, né? Era um evento da igreja? Era. Mas no evento da igreja também, Lissandra, eu imagino que não seja tão acelerado quanto a sua oratória. Ainda bem que eu falo aqui pouco, quem fala são os convidados. Então... Aí ela não sofre tanto. Mas olha, Ricardo, eu tive assim, eu estou tendo, né? A gente acaba amanhã as gravações, quer dizer, sexta-feira. Eu conversei com uma moça que ela tem um filho especial, que ele nasceu com uma questão motora e tal, várias questões. Ela passou 5 anos cuidando dele, levando para... Ele tinha até que usar catéter, tinha várias questões de saúde. E depois ela apresentou um problema grave, que ela teve que amputar os 2 pés e todos os dedos das mãos. Então, ela passou de mãe de deficiente a deficiente. E o marido, que cuidava do filho com ela, passou a ter que cuidar dos 2. E, para piorar, ela ainda tem uma colostomia, né? Que fala, qual é o nome? Colostomia. Que ela usa aquela bolsa, que ela não consegue trocar, porque ela não tem os dedos, então é o marido que faz.
E você que vê a alegria dela de viver. Uma coisa incrível. Então, assim, eu tive oportunidade de conversar com pessoas e conhecer histórias que só me fazem Emocionante. acreditar, demais, só me faz acreditar que a gente está no caminho certo, que realmente as pessoas precisam de oportunidade. Então, o que eu puder fazer na plataforma para dar oportunidade, eu vou fazer. Então, o seu curso vai ser um dos que vai ter Libra, mas os outros também. Eu vou, aos poucos, vou incluindo. A plataforma já está toda pronta para quem quiser comprar ou quiser ler os textos já com Libras lá automática e o áudio. E essa semana, todas essas pessoas que eu entrevistei, que trouxeram uma dica de inclusão, né, de inclusão real, que parte do excluído, porque eu tenho um filho autista de 10 anos, então eu sei exatamente como eu quero ser acolhida. E eu também me especializei em acolhimento para quê? Para criar um ambiente para ele, né? Então, melhor do que uma mãe que tem um filho, ou que é uma deficiente, ou que tem um irmão, não tem ninguém melhor do que a gente para explicar como fazer a inclusão, e não vir de quem não tem a deficiência. Né? E o autismo, me corrija, tem vários graus. Não? O dele é leve. Mas aí, qual é a minha grande questão? É que como ele não tem, assim, não tem a cara de autista, ele olha no olho, ele não tem essa coisa de não olhar, ele não tem muitas coisas do estereótipo que as pessoas, né, imaginam de autismo. E aí as pessoas, não, ele não tem nada disso, não, isso aí vai passar. E aí a pior exclusão ainda, porque eu aceito que ele seja. E ele é, e isso está tudo bem. Está tudo bem. Eu amo do jeito que ele é e não quero que ele fique curado, porque eu sei que não tem cura, isso é uma ilusão. Se eu criar essa expectativa, eu quero que ele tenha qualidade de vida, e a gente também. E para melhorar o potencial dele, eu tenho que aceitá-lo como ele é. Aí sim, depois que a gente vê a pessoa como ele é, aí a gente tem como potencializar aquele talento, que ele é super... ele é muito determinado, então ele faz o triatlon, ele faz natação, corrida e bicicleta lá, igual o pai dele. Então ele é todo certinho, ele é o mascote da equipe. Ele sabe? acompanha o pai. Acompanha. E ele é super só quem não acompanha o pai é a esposa. Então, eu tive essa oportunidade. Eu sei que o fato de eu ser professora, de eu ser homeschooler, de eu ter acesso a muita gente, do que pessoas que não têm essas informações que eu recebo. Né? Então, ontem, por exemplo, eu conversei com uma fono da USP, que ela está criando um aplicativo para ajudar os pais a fazer intervenções e terem diagnósticos de autista a partir de bebê, você já começar... O simples fato de você falar isso, da sua experiência com seu filho, numa live assim, isso também tem um efeito multiplicador. Sim, e as pessoas no início ficaram um pouco chocadas, porque quando eu recebi o diagnóstico, eu printei, tirei uma foto e botei. Falei, isso aqui não limita, diagnóstico não é propósito de vida. Eu fico feliz que ele tenha diagnóstico, porque agora eu vou saber como ajudar. Então, foi libertador. Mas aquilo não é o Leandro. O Leandro, ele é um menino que é um artista, que ele adora conversar, mas ele tem a forma de fazer diferente, a forma de abordagem é diferente. Ele faz ecolalia. Eu não sabia o que era ecolalia. Ecolalia é ele Ecolalia. É o seguinte, ele repete as frases inteiras dos vídeos que ele assiste. Porque o barulho da fala ou a música, ele agrada ele. Então, quando ele fica repetindo aquilo que no cérebro fica repetindo aquelas frases. E dependendo da entonação, ele se identifica com a emoção daquilo e aí ele joga no discurso. Então, de repente, ele fala um negócio que não tem nada a ver com aquilo que a gente está conversando. A entonação do que é dito interfere na recepção.
Isso, quando ele gosta, aí ele fica repetindo. Então, eu vi o menino repetindo, e ele decora o texto inteiro, a fala toda, o vídeo todo, dependendo. Então, ele tem uma memória muito boa para isso. E, então, assim, a gente usa isso para o benefício dele, né? Então, eu uso essa coisa da rotina dele para melhorar, né? E ele fazer os estudos, ele faz Kumon, ele faz coisas que outras crianças já não têm, né? Você sofre mais para botar eles para fazer. O Leandro não, ele faz, ele sabe. Agora, foi difícil aprender, por exemplo, que ele não entendia coisas básicas. Então, assim, Leandro, você não pode falar isso. Está fedendo? Ai, fala na cara da pessoa, você está fedendo. Não, Leandro, não pode. Não pode. Quando eu for na sua casa, eu vou tomar banho muito bem tomado, vou passar perfume francês, porque senão o Leandro vai falar, professor. Ele tem uma audição sensível pra caramba e um olfato. Então, assim, ele sente tudo muito longe. Isso tudo você vai aprendendo. Então, não adianta eu botar, por exemplo, um bolo para ou até um pão, alguma coisa para esquentar em casa na hora que ele está estudando, que ele não vai conseguir estudar por causa do cheiro. Então, essas coisas a gente vai aprendendo. Ele tem o sentido super aguçado em relação às pessoas. O autista é assim. Normalmente até 8 vezes, dependendo do grau, o dele é leve, então não tem tanto. Mas eu tenho aluna que o dela, ela ouviu o barulho do mosquito. Assim, e aí ela não conseguia dormir. Então, você imagina o estresse que não é. Então, eles ouvem tudo. Tem que viver num ambiente calmo. Aí, quando a gente fala de inclusão, eu sou a favor de uma coisa híbrida, que foi o que eu ouvi que eles fazem nos Estados Unidos. As escolas, elas são públicas, comuns, mas tem as salas das crianças com deficiência, que eles vão sendo treinados para serem introduzidos nas salas normais. Então, não tem mediador. Se a criança não está pronta para entrar na sala, então ela não vai. Ela vai interagir em alguns momentos, sala de artes, no parquinho, dependendo da facilidade dela. Então, onde ela tem facilidade, ela se reúne. Onde ela não tem, ela vai, até que ela tenha essa habilidade para poder. Então, é uma sala especial, mas dentro de uma escola normal. Entendi. Aí é inclusão. Você está preparando essa pessoa para isso. Agora, você jogar uma criança, imagina, um autista severo que usa fralda de 12 anos dentro de uma turma de criança de 12 anos. Isso é inclusão? Não é. Não. Né? Então, assim, é isso que a gente quer questionar. E sair do vitimismo. Eu não sou vítima. Também não é, eu pedi para Deus para vir. Não, eu não pedi. Isso não é um sonho de consumo, eu quero. Não. Uma coisa que veio para mim, Deus, que me mandou, é claro, e que eu recebo, acolho com amor. Porque ele é meu filho. É isso. É simples. Não tem mistério. Sensacional. Então, é isso que eu quero que as pessoas entendam, que a gente tem que acolher. E o primeiro a acolher, toda essa minha força-tarefa da Semana da Inclusão Reversa é principalmente para falar para pais de crianças deficientes. Primeiro acolhimento vem em casa. Primeiro acolhimento vem do espelho. Eu me aceito. Eu aceito o meu filho. Aí daí você começa a caminhar. Se não tiver isso, não tem escola especial, não tem governo, não tem ONG, não tem ninguém que vai resolver. Porque a minha amiga que mora nos Estados Unidos, que me trouxe essa visão de como ela falou, Alessandra, com toda a infraestrutura que eu tenho aqui, se eu não fizer as coisas com ele em casa, não adianta. Então, a mãe, o pai, a família é fundamental. Não vai adiantar, não dá para terceirizar. Não dá. Isso é uma missão nossa, né? Nós somos responsáveis por essa criança que tem uma missão. E ela tem que seguir a missão dela. Então, minha obrigação é prepará-lo para a missão, que ele esteja pronto para fazer o que ele veio fazer nessa vida. Muito bonito, Alessandra, muito bonito. Obrigada. Puxa vida, muito bonito mesmo. Obrigada. Isso foi ele que me ensinou. O primeiro a ser incluído
somos nós. A primeira inclusão acontece quando a gente é aceito pelos nossos filhos, porque a gente tem que entrar no mundo dele, principalmente o autista. E agora ele me aceita. Então, assim, é um trabalho muito legal de se conectar com ele, sabe? E eu vejo as crianças hoje grudadas no celular, praticamente autistas. E não tem, né, uma questão fisiológica, né? Então, dentro de um espectro, né? Elas estão isoladas pela solidão, pela Falta desconexão. muito amor no mundo, Lissandra. Para resolver isso, tem que ter amor no coração. É isso aí, é isso aí. Então, Esse inclusão, é o X da todo mundo questão. quer ser incluído, né? Quem não quer? A nossa Mas para luta ser é incluído, para você incluir, você tem que ter amor no coração. Senão, é senão verdade. não faz, senão não faz direito. Então, Muito Ricardo, eu acho bem. que, olha, maravilha. Você é um cara sério. Esse teu livro, o seu curso, eu vejo assim, o feedback dos pais e dos alunos, é uma inclusão reversa, porque você tira as pessoas da cegueira, da alma, né? Você ver o belo. Por isso que o Instituto Angélico a gente trabalha o quê? É aprimoramento intelectual para a pessoa poder, só assim a gente vai crescer. Não dá para fingir que está tudo bem, bum, 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 funk o dia inteiro e a pessoa só vendo besteira, só vendo... Não tem, isso aqui é um refúgio. Né? Cadê? Aqui, isso aqui, gente, pelo amor de Deus. E como é que está o lançamento do segundo? Como é que está? Como é que me fala? Então, já começou a pré-venda no site da Editora Armada e provavelmente o livro vai estar pronto no início de dezembro, mas o mesmo processo, as pessoas compram antecipadamente e com essa compra elas ajudam a financiar, a pagar os custos da impressão. Então, convido aqui as pessoas para visitarem o site do Instituto Angélico, da Editora Armada, da editora. Porque você falou tão bonito agora que eu fiquei com o Instituto Angélico na cabeça. Visitar o site. O nome do livro, o nome. Visões da Idade Média. É só colocar no Google Visões da Idade Média, segunda edição, que aí já aparece o link. Eu agradeço muito, Lissandra. Vamos voltar a trabalhar, vamos gravar novamente o curso A História da Beleza, e dessa vez com a maravilhosa participação rítmica e de movimentos da bailarina Natália, bailarina dos braços e das mãos, dos dedos, linda. Natália. Muito obrigado, Alessandra. Nossa, eu que te agradeço. Eu sei que a sua agenda não é fácil, você é um cara que trabalha muito, está sempre em vários projetos, é renomadíssimo, então eu sinto muito orgulho de tê-lo como consultor do nosso instituto e ter essa notícia de que a gente vai ter a Natália com você, no curso novo. Então, quantos por cento, mais ou menos, de coisas novas vai ter esse curso em relação ao antigo? Uns 35, 40, imagino, porque de 6 anos para cá, até para a aula não ficar maçante, chata na minha cabeça, eu sempre acrescento imagens, porque senão, né, mostrar as mesmas coisas o tempo todo é muito desagradável para o professor. Então, e quando também surgem melhores imagens, mais bem definidas na internet, eu troco, e agora já tem vídeos, já tem, por exemplo, documentários, filmes, e eu acrescento trechos. Enfim, de 8 anos para cá, eu estou com 6 anos na cabeça, mas não, são 8. São 8. De 8 anos para cá, muita coisa eu acrescentei. Semana passada mesmo, para a aula da universidade, eu acrescentei 3 slides sobre de um vaso, de uma luta de Aquiles, que é o herói da mitologia grega, da Guerra de Troia, né? Não é o Brad Pitt, não é o Brad Pitt, mas acrescentei ali vasos, o Aquiles lutando contra uma rainha amazona, e descobri também os museus acrescentam coisas novas o tempo todo, né? Eles melhoram cada vez mais o seu material online, pela internet,
principalmente os grandes, né, o Metropolitan em Nova York, o British Museum na Inglaterra, são os dois assim mais, tem equipes, especialistas, aí eu traduzo trechos do que eles falam dessas obras, e, é claro, enriqueço com o conteúdo de filosofia, de história, como Humberto Eco, aliás, recentemente falecido, triste. Então, o curso vai ficar mais bonito e mais rico também, e vamos conversar. Vamos. Olha, Natália, quer falar mais alguma coisa? Tá tudo, pergunte, Estava aqui pensando, mas acho que já fugiu da minha cabeça. As escolas lá nos Estados Unidos, né? E a questão política aqui no Brasil. Em 2008, quando eu fiz o meu estágio, que eu comecei a conhecer e aprender mais profundamente sobre a língua de sinais, eles tinham uma classe especial onde os surdos aprendiam Libras, português, matemática, ciências, com um grupo de surdos. E aí eu acabei, na época era o ensino médio, eram 4 anos, fui para a faculdade fazer pedagogia, e na pedagogia, o meu TCC eu voltei para ver como é que estavam esses alunos. E aí o MEC tinha decidido que tinha acabado essa história da classe especial e cada aluno ia voltar para a sua turma de origem. Quando eu voltei, primeira coisa que eu perguntei, falei, o aluno tal, tá onde? A professora não conhecia. Isso em maio, tá? Maio. E aí aquele aluno, ele copiava tudo do quadro, copiava uma letra bonita, sabe? Você olhava e entendia, mas ele não tinha uma sequência. Português, matemática, história, geografia, estava tudo misturado. Ele não tinha o ensino de Libras. E ele não tinha amigos surdos com quem conversar em Libras. Então, aonde está essa inclusão? Ele foi para uma turma onde ele não aprendia Libras, onde ele não podia se comunicar, e ele não aprendia nada, ele só estava ali. E na época eu fiz o meu TCC com esse tema, né? Percebendo como que era a classe especial e depois a classe regular. E foi muito interessante, porque eu tive depois a oportunidade de levar para a Secretaria de Educação e ele ficou guardado na gaveta. E eu sei porque, na época, assim que eu acabei a faculdade, eu fui trabalhar na Secretaria de Educação. E eu vi que ficou lá, guardado, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês. Aí eu peguei e guardei na minha casa, que afinal de contas é meu trabalho, né? Mas é isso. E aí eu vejo assim, a política no Brasil, uma pessoa muda de ideia, ou porque o outro estava dando certo, a gente troca, porque tá ruim, não pode. Não há continuidade. Não tem nada. E aí fica muito difícil, gente. Porque às vezes uma coisa estava dando certo, porque o que eu falo? Qual a minha discussão? O surdo, ele precisa pelo menos ali na educação infantil ou até o 5º ano, né? Ter um lugar especial para ele aprender Libras. Depois, no 6º ano, a lei já garante que ele tem um intérprete dentro de sala. E aí, ok, porque ele já sabe a língua de sinais. Mas antes disso, gente, não tem porquê. Difícil. Muito, muito. Bem. Ricardo. Não é fácil, olha, não é eu fácil. acho que fica... A nossa parte a gente vai fazer. A nossa parte eu estou fazendo. Eu estou fazendo o possível, o impossível eu deixo para ele.
estou fazendo a minha parte. Então, na plataforma a gente tem. Eu estou achando muito estranho as empresas não se movimentarem, né? Porque a gente não vê empresas que têm treinamento, curso com Libras, com essas coisas, tem muito pouco. A lei está aí, vai vir mais coisas. Então, acho que é importante os empresários terem essa consciência nas empresas, né, o acolhimento, e as escolas, os cursos online, começarem a se tocar que são pessoas que precisam de acolhimento. Né? A gente não pode O Brasil não esquecê-los. aprendeu ainda passar das ideias para os atos. Porque não adianta você dizer que pensa assim, que faz e tal, mas não age. Então, nós temos esse problema terrível que a sociedade espera que sejam criadas leis para que a lei obrigue a pessoa a fazer. Então, isso é um problema muito, muito grave que nós temos. Essa falta de iniciativa, de empreendedorismo, entendeu? É muito triste. Sabe como que a primeira vez que eu me toquei na questão do surdo no Angélico foi que a gente teve um congresso de um produtor, e aí 6.000 pessoas inscritas, e eu recebo no meu WhatsApp uma mensagem de uma menina surda, e ela dizendo, poxa, por que eu não posso participar? Não tem Libras. Olha, aquilo foi uma facada no meu coração. Eu falei, não, amor, meu marido, vamos dar um jeito nisso. E aí a gente começou a pesquisar. Faltava aparecer a luz da licença. Eu estava esperando o esteio, o muro, a cadeira, a mesa. O marido que... Aí eu falei, amor, a gente tem que fazer alguma coisa. Eu não posso só me preocupar com o Leandro. O Leandro, ele tem a mãe bacana, tem o avô, tem o pai, tem a avó. A gente está aqui em cadeia, fazendo uma estrutura bacana para ele. Ele já está muito bem, obrigada. Mas e o resto? Tem uma plataforma, não posso ficar quilhada, pagando TO, pagando um monte de coisa para ele, e o resto que se vire, não. Eu falei, não, vou fazer alguma coisa. E aí surgiu. Então, assim, eu agradeço muito essa menina, e eu acho que a gente tem que agir mesmo. Então, a pergunta que eu termino, tá? Serve até para você pensar. O que você tem feito para acolher pessoas? Porque inclusão é diferente de acolhimento. E o que eu busco é acolhimento. Eu acho que o acolhimento envolve o amor, né? A inclusão fica uma coisa muito burocrática. Mas acolher alguém. Que exercício a gente está fazendo por isso? Eu fiz junto com várias amigas, tomamos essa iniciativa. Eu acho que você também pode fazer, todo mundo pode fazer, né? É isso. Quer falar alguma coisa, Ricardo, para finalizar? Você me deixou sem palavras. Não, É tudo muito difícil, né, Alessandro? É tudo muito difícil. E o aprendizado é diário. A vida nos ensina até o último suspiro. Então, assim, tenho certeza que com a ajuda do Instituto e do seu coração enorme, amparado pelo maridão, sempre, você vai me ajudar a ter novas perspectivas educacionais e existenciais, porque educar também é muito difícil, mas nós não podemos nos deixar, nós não podemos ficar presos a essas dificuldades que são muito grandes hoje no Brasil, né? Então, vamos trabalhar e eu vou aprender. Eu vou aprender cada vez mais. Querido, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Gente, comprem o livro e aguardem que a gente tem novidades. E eu vou vir com preço também, eu quero fazer esse curso
para ser acessível para todo mundo, porque a gente agora não está com a parceria com a Alicante. Mas né? tem que cobrar porque tem que pagar bem a Natália. Com certeza. A Natália, ela precisa estar feliz. Ai, hoje é o curso do professor Ricardo. Ai, vamos lá, vamos lá. Natália, minha querida, olha, eu quero te agradecer. Você é uma pessoa incrível, está voluntária nesse projeto todo, de mais de 50 entrevistas que a gente fez. E, realmente, nós temos que valorizar os profissionais que se dedicam à tradução em Libras, que se dedicam a Braille, porque realmente é um trabalho de inclusão reversa, total. Ela não tem ninguém... O desgaste mental não é pouco, não, tá? O meu pai, ela fez uma live comigo, com meu pai ficou, gente, isso é mais do que poliglota, é mais do que a pessoa fala e se mexe... Não, e ela estava agora falando, dando um depoimento, ela falava e traduzia. Falei, cara, daqui a pouco ela está assim, lavando louça assim, traduzindo e falando. Olha, olha, o mais bonito, ela não tem nenhum deficiente na família dela. Ela não tem deficiência, mais ou menos, né? Assim, aquelas normais que a gente tem, mas assim, não tem. E ela se apaixonou por isso. É o propósito de vida dela. É amor. Então, olha, linda. No ambiente cristão se chama caridade. Caridade. Isso aí. Caridade. Parabéns. Você honra, Parabéns, né, a nossa raça humana. Assim. Parabéns, Natália. Parabéns. Tchau, gente. Boa noite a todos. E muito obrigada por estarem aqui com a gente. E, olha, acompanhe a Semana da Inclusão Reversa, qualquer um pode entrar, a qualquer momento, e você pode assistir incríveis histórias de superação e de verdadeiro acolhimento. Sem vitimismo, sem mimimi. É gente fazendo a diferença. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, queridos. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.